Glória a Deus, grandes emoções, né? Glória a Deus, aleluia. Vocês também são terríveis, né? Os jovens aí colocaram o Luano na fornalha, cadê ele? Hã? Eita. Obrigado, viu? Obrigado a todos os jovens, obrigado a todas as crianças, o departamento infantil, os obreiros, todos que estão envolvidos, né, irmãos? A gente ficar falando muito nomes, a gente acaba esquecendo de alguém. Eu aprendi isso. Então, quero agradecer grandemente por isso, né? E a maleta do pastor, né? Uma maleta bem judiada, né, tadinha? Mas é assim mesmo. E ficou bem representativo mesmo, né? Porque é uma maleta, ela não precisa ser uma maleta muito bonita, não precisa ser uma maleta cheia de coisas. Eu acho que essa aqui até está muito chique demais. E obrigado, Leandro, também pelas palavras, né? Que um dia, quem sabe, né, ele possa estar no lado oposto também, né? Como pastor também. E ali resume bem mesmo a nossa vida, né? A nossa maleta, a gente leva junto com a gente. Garanto para você que eu não tenho só uma maleta. Eu tenho mais Paulo Henrique, o Arthur e a pastora, que são as minhas malas também, com muito carinho, que é a família, juntamente com a família que é a igreja, né? E ali dentro a gente tem que carregar isso tudo mesmo, né? E os irmãos já viram, né? Eu sou, volta e meia, tem que pegar alguém aí, abraçar forçado, eu sou assim meio emotivo, choro, não sei como que a Ita não chorou hoje, glória a Deus, hein, Ita? Eu sou muito parecido com ela também. E ser emotivo, chorar por qualquer coisa assim, então eu sou muito emotivo, gosto de abraçar. Tomo muito cuidado com as irmãs, né? Porque irmã é um caso complicado, né? Tem irmã que gosta de abraçar, mas tem irmã que, né? Tem até um rapaz aqui que saiu da igreja aí, teve 12 mulheres que me procuraram aqui para falar que ele abraçava demais, que ele beijava demais. Mas mesmo assim dá para fazer, né? Dá para abraçar, dá para beijar. E eu procuro tomar cuidado, né, com as irmãs também, mas é bom o abraço, né? O abraço ele diz muitas coisas. Os homens não têm isso, né, irmão? Mas com mulher geralmente a gente, mas mesmo assim não impede a gente de abraçar, de conversar, de sorrir, de cantar, todos juntos. Isso é bastante importante, né, Léo? Às vezes não sei se posso abraçar, se não, alguns, né, Léo? Mas a gente vai, abraça mesmo, dá um beijo, conversa. E aí a gente vai seguindo em frente, né? Amém? Quero agradecer grandemente aqui todas as homenagens que foram feitas, no nome de Jesus. Amém? Então bora então trabalhar, tirar algo ali daquela maleta para nós aqui, né? Eu costumo dizer que o pastor ele tem 3 atributos, que eu aprendi assim, né, irmãos? Né? Eu estudei, fiz seminário e lá eu aprendi isso. Inclusive quando a gente, para ser pastor, é feita uma entrevista com a gente, sem saber, com a esposa. Antes de você ser pastor, um dos requisitos, eles chamam a pastora sem você saber, faz uma entrevista com ela antes, sem você saber. E aí ela que vai dar o veredito, né? Leva a gente para jogar bola. Então, no campo de futebol, você sabe quem é quem. Se o cara fala palavrão, se ele é mentiroso, se ele é individualista. No futebol, olha, você que tem marido que joga bola, presta atenção aí, ó, nele jogando bola também, que é um indício muito bom, né? Então tem bastante coisas que a gente aprende. E com isso a gente vai crescendo espiritualmente, porque Deus vai preparando a gente para fazer a obra de Deus, né? Sempre dessa forma. Então vamos abrir ali a nossa Bíblia. Gostaria que você, um dos requisitos aqui, eu não sabia dessa apresentação, e uma das pessoas que vieram aqui, das crianças, falou sobre fé, né, irmãos? E esse foi o tema que o Senhor colocou no meu coração. E aí não tem como não falar de fé sem falar de Hebreus capítulo 11, versículo 1. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí.
Hebreus capítulo 11, versículo 1. Antes assim, olha para mim, feche os teus olhos. Senhor meu Deus, fala conosco, Senhor, que precisamos ouvir. No nome santo de Jesus. Amém. Querido, o que você veio fazer aqui hoje? O que você veio fazer aqui hoje? Você veio cumprir um protocolo? Você veio porque o teu marido mandou você vir? Você veio para ver a sua namorada? Você veio para quê? Qual que é o seu objetivo? Ah, eu vim porque estava na escala da limpeza. Ah, eu vim porque eu tive que fazer tal coisa. Eu vim por isso. Qual que é o seu objetivo? Obviamente que cada uma dessas funções que nós falamos aqui, se a igreja, ou então você veio para entregar o seu dízimo, a sua oferta, não sei. Cada um de nós viemos aqui sempre com algo pensando no nosso coração, né? Eu preciso trabalhar, preciso entregar meu dízimo, eu preciso ir porque eu estou na escala. Isso são coisas funcionais que nós temos. Mas todos nós viemos aqui para buscar ao Senhor. E quando a gente vem à igreja para buscar o Senhor, é buscar ao Senhor mesmo. Às vezes, a pessoa gostaria que a igreja tivesse encontros todo sábado. Às vezes a pessoa gostaria que a gente fosse no carnaval, tivesse festas de carnaval e levasse o povo para isso, para aquilo. Ou você gostaria talvez que no domingo sempre tivesse um evento de jovens ou qualquer coisa. Irmão, ainda que as igrejas tenham isso, e eu acho que é importante isso também, o objetivo principal não é esse, né? Você não veio, na verdade, pensa bem no que eu vou dizer para você não interpretar errado. A gente não vem à igreja para fazer amizades. A gente vem à igreja para ouvir uma palavra e para adorar o Senhor. A gente não vem à igreja para que a igreja venha resolver nossos problemas sociais. É a mesma coisa no trabalho. Eu sempre falo, gente, quem trabalha, você está lá para trabalhar. Você não está lá para ficar no celular. Você não está lá para ficar em rede social. Logo, logo você vai se entortar lá no seu trabalho. No trabalho também você não está lá para fazer amigos. Você está lá para trabalhar. Então qual que é o primeiro objetivo aqui? Vir buscar ao Senhor. Pastor, mas eu não posso fazer amizade? Pode, mas a igreja não é o lugar de você fazer amizade. Aqui é o lugar de nós ouvirmos uma palavra, obedecermos e irmos para o céu. É esse aqui que é o objetivo. Ainda que nós tenhamos coisas para fazer, encontros para realizar, cada um pode trazer a sua ideia, você que quiser fazer isso, aquilo, mas aqui não é esse lugar. Onde que nós arrumamos, irmãos, amizades e laços sociais? Na nossa família, na nossa casa. Pode ser que eu arrume laços dentro da igreja, pode ser que eu arrume laços no meu trabalho, não é verdade? Mas o objetivo é adorar a Deus, ok, irmãos? As 3 atribuições principais de um pastor, né, básicas, que eu aprendi, né, ao fazer teologia. A primeira é levar você para o céu. Essa é a minha função. Levar você para o céu e ir junto, porque não adianta o pastor te conduzir a ir ao céu e não ir também, né? Segundo, comer 1 quilo de sal junto com você, passar por dificuldades, choro, dores junto com você. Eu não sei de qual igreja você veio, se você não é, se não tem isso. Uma vez uma pessoa falou, pastor, a gente não está acostumado com um pastor tão assim. O pastor, em algumas igrejas, são inatingíveis. Não, irmãos. Nós temos que estar junto com vocês. Esse é o trabalho do pastor. Mas também dá uma forcinha também, né, irmão? De vez em quando você puder mandar uma mensagem. Pastor, como é que você está? E aí, como é que vai a sua vida? Porque eu sei da vida de todo mundo. Mas pergunte de vez em quando. Tudo bem, pastor? Você está precisando de alguma coisa? Né? Não vou te pedir dinheiro emprestado não, né? Espero que não, né? Mas fale, pergunte para o pastor, tanto o pastor como a pastora. Então, segunda atribuição é chorar com você e sorrir com você. Eu fico tão feliz, irmão, quando alguém conquista algo, quando alguém sabe, eu fico muito feliz com isso. Então, essa é a segunda. E ajudar você também, porque o nosso reino não é aqui, nós estamos em passagem. Mas o objetivo, irmãos, é nós passarmos. Ninguém vai sair se matando aí, já que
a minha vida não é aqui, vou me matar. Não, é te ajudar. Então por isso que eu pego no pé de quem não faz o Enem, de quem isso, do jovem, irmão. Jovem, seja dizimista, para que você venha prosperar na tua vida, irmão. Meus filhos são. Se vocês verem as coisas que eles têm adquirido na vida, irmãos, você não tem noção. Os meninos levantam, vêm aqui, porque eles sabem que quando eles vêm aqui, não é entregar o dízimo deles, sabe? Mais do que isso, quando eles vêm trabalhar para Deus, eles vêm contentes. Porque, irmão, se eu falar que esses meninos têm, irmãos, eu tenho até vergonha de dizer aqui, irmãos, o que esses meninos têm dentro de casa, para a honra e glória do nome do Senhor. Então, o pastor, ele tem que te ajudar aqui na terra, né? Por isso que às vezes a gente fala, mas o pastor só fala disso, só fala, não, é porque eu quero que você... Fizemos aqui, vai ter sábado que vem, um curso de educação financeira. Irmãos, você acredita que temos só 5 pessoas? Poxa, eu falei, se for R$20 muito caro, não precisa. Eu só estou pedindo esse valor porque às vezes a pessoa nem liga e não vem. 5 pessoas, né? Então eu preciso ajudar você a prosperar. Ainda dá para você fazer a inscrição, irmãos. Vai ser aqui, irmãos. Se você não puder, irmãos, a partir de agora, quem não pagou, você vai ver, não vai vir ninguém. 5 pessoas, para aprender a falar sobre bolsa, para aprender a falar sobre como ganhar um dinheirinho extra, cuidar do seu dinheiro. Ninguém, né? O pessoal não se interessa. Uma vez eu fiz aqui um curso, irmãos, olha, era Word, Excel e um curso de internet. Eu fui e arrumei com os amigos que trabalhavam na bolsa, um monte de notebook, inclusive eu tenho até uns aí para doar, para fazer. Não teve uma inscrição, irmãos, para aprender Word, Excel, mexer na internet. Não deu quórum. Então, eu queria assim, entender o que os irmãos às vezes falam, poxa, mas eu tenho mais idade. Não tem problema. Você tem 90 anos, não tem problema você mexer na internet, o futuro. Você que é jovem, né? Vim aprender, eu sei que você não deve saber tudo sobre Excel, sobre Word. Então a gente tem trabalhado por isso. Essa é a segunda atribuição, ajudar vocês aqui na terra. E eu acho que os jovens falaram aqui exatamente o que a gente tem feito e eu gostaria de fazer melhor. E a terceira e última qual que é, irmãos? Alguém arrisca em dizer? Qual é a terceira função básica de um pastor? Alguém lembra? Olhar em você qual o potencial que você tem para o reino de Deus. Ou melhor, vou explicar melhor. Vê em você qual é o seu chamado, qual é a sua vocação, né? E aí ele vai trabalhar isso. E como que o pastor vê isso? Ele percebe quando você vem como cooperador, vê lá os seus compromissos, compromisso com a igreja, compromisso com o horário, e aí ele vai vendo. Às vezes a pessoa, eu não desenvolvo o meu chamado, mas às vezes a gente vê, né, irmãos, a pessoa, às vezes ela é, às vezes ela não é, às vezes tal, às vezes não é. Então essas são as 3 atribuições básicas do pastor: levar você para o céu, ajudar você aqui na terra onde ele puder, claro, e em terceiro lugar, olhar em você o potencial que você tem no reino de Deus. E tudo isso não temos como fazer sem termos fé. O que é fé? Tem gente que fala que cientista, ateu, né? Ateu é que não crê em Deus, né, irmãos? O cientista, muita gente fala que o cientista não tem fé. Você já viu gente falando? O cientista não crê em Deus, ele não tem fé. É verdade isso? É verdade, Rose? O cientista ateu, ele falar que ele não tem fé? Não, ele tem fé sim. Por quê? O cientista ele só crê naquilo que pode ser provado. Mas muitas coisas não podem ser provadas em laboratório. O Big Bang, por exemplo, a teoria do Big Bang, não tem como que vai testar aquilo? Né? O buraco negro e tantas coisas, eles supõem. Então, o que é fé? É eu crer muito fortemente, eu ter certeza de algo que eu não vejo. Isso é fé. Então o cientista também tem fé. Você tem fé do teu marido? Quem tem fé do marido? Fé que o teu marido não te trai. É a mesma coisa. Nós não temos certeza, mas e aí você crê nele. Olha que interessante.
Se você não tem certeza que o teu marido é fiel a você, você crê que ele é fiel. Agora, ter fé é você ter certeza. Aí eu pergunto para você, mulher, assim: qual é a mulher que tem coragem de pôr a mão no fogo pelo marido, que ele é fiel a você? Quem teria coragem de pôr a mão no fogo mesmo, né? Olha, eu tenho certeza que o meu marido me trai. Então você não tem fé no teu marido, você crê nele, você crê que ele é fiel, mas você não tem fé nele. A fé é algo maior. Irmãos, é tão grande a fé, que para ter fé, você precisa até ter fé para ter fé. Aí você fala: nossa, é redundância isso, é pleonasmo. Não, não é. No português pode estar errado, mas a fé, quando a gente lê a Bíblia, estuda a Bíblia, você precisa ter certeza. E é esse também o objetivo da palavra, que foi uma das coisas que estava aqui na maleta do pastor. Quem lembra de todo que estava ali? É a palavra. E a fé, não é fácil ter fé. Você já viu que, pastor, eu vou sair da igreja porque eu não tenho fé. Não. Você fazer as coisas certas, você vai entender o que é isso, tá bom? Dito isso, diz ali em Hebreus 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não... Fala para a pessoa que está do outro lado: não se vê. É isso que eu expliquei para vocês agora. Olha só, tem um aí que faz um monte de coisa para entender. A fé é isso. A fé é certeza de algo que você não vê. Então, o nosso objetivo aqui hoje é você ter certeza naquilo que você não acredita. É que nem uma vez uma pessoa falou: eu não creio em Deus. Aí você vira para a pessoa: você crê no vento? Creio. Como você crê no vento que você não vê e fala que também não crê em Deus? Então não crê no vento também. É a mesma coisa. Nós sentimos o nosso Deus, nós não vemos, mas temos que ter certeza. E a certeza é no que está escrito aqui na palavra de Deus. Então o que está dizendo? O firme fundamento das coisas que não se veem. Pula lá para o capítulo 6. Diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que tem fé use a fé para se aproximar dele. Entendeu por que sem fé é impossível agradar a Deus? Interessante, né? Depois nós vemos que, pulando lá para o versículo 8, ele fala de Abraão. Tem alguns heróis da fé, mas ele fala de Abraão, que ele fala de um dos exemplos. Então a Bíblia tem muito disso. A Bíblia fala de fé, depois ela dá um exemplo de um versículo bíblico falando: essa pessoa teve fé. E aí ele fala no versículo 8 sobre Abraão. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que ele não sabia onde era, que ele recebeu por herança. Pela fé, ele saiu sem saber para onde ia. Tem fé aqui, irmãos? Tem fé? Tem uma pessoa aqui que tem fé, viu? Está indo para um lugar sem saber para onde ir. Está tendo fé, Abraão, né? Sem fé, está tendo fé, né? Então está tendo. Você também precisa tomar cuidado também com a fé, não é isso? A fé, ela também é consciente. É bom entender isso. Se a gente tiver um cientista aqui, ele vai falar: lógico, os caras são tudo alienados. Não. A fé também, elas tem que ser baseada também na nossa consciência e também baseada na nossa razão. Temos versículos para isso? Temos. O próprio Jesus, quando ele estava lá jejuando no deserto, o que Satanás apareceu para ele e falou assim? O que Satanás disse para ele? Falou: lança-te daí, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos e o seu pé não tropeçará em pedra. Se Jesus se jogasse dali, ele teria poder de não se machucar? Teria. Mas por que ele não fez isso? Porque a palavra também diz: orai e vigiai para que não entreis em tentação, né? Então Abraão, inclusive esse Abraão do nosso exemplo, ele precisa também ter consciência onde ele vai. Não é assim sair sem esmo, sem nada.
Abraão, com certeza, ele saberia, ele tinha recursos. Ele deve ter feito as contas lá e falou assim, ó, fechou a conta, vou. Agora, se não, ele falou, mas Deus está me mandando, como eu vou fazer? Ó, Senhor, mas como que eu vou se eu não tenho recurso? Aí não é fé com razão, certo? Aí é o quê? Crendice. Isso é terrível, irmãos. Não seja um crente, não tenha crendice. Crendice é uma fé inconsequente. Uma fé que eu vou fazer. Que nem uma vez eu me lembro que um jovem, não é daqui não, me procurou e falou, pastor, comprei um carro. Falou, que benção, conta a benção, irmão. Ó, ele morava na casa da sogra, comprou um carro, o salário dele era 1.500, ele comprou um carro, já contei aqui. E o salário, a Rose conhece ele, né, o Wagner. Ele comprou um carro, ele ganhava R$1.500, comprou um carro, uma Paraty, já antigona, e ele ia pagar R$700 de parcela. E ele chegou em mim e falou, pastor, falei, mas conta a bênção, o que foi? Você comprou, arrumou dinheiro aonde, né? Porque ele mora de favor na casa da sogra. Não, pastor, eu comprei um carro sem entrada, ele tinha um nome sujo, comprei o carro sem entrada para pagar acho que era 42 prestações, um carro velho já, em 42 prestações de R$700, ele ganha R$1.500, mora na casa da sogra e tinha 2 filhas. Vai dar certo isso? Aí eu fui falar, irmão, não faz isso, como você mora na casa da sogra e tal? Falou, não, pastor, eu sou dizimista, olha que ignorância. Eu sou dizimista, sou ofertante da casa do Senhor. Eu falei, eu creio, mas que Deus cura todo câncer, irmãos. Mas Ele cura. Deus pode fazer um milagre? Eu falei, Wagner, em nome de Jesus eu vou orar para você. E que Deus conceda para você o milagre, mas é mais difícil. O que aconteceu com o Wagner? Ele ainda ficou bravo comigo, pastor, você não tem fé? Então às vezes a gente fala, a pessoa fica triste. O que aconteceu com ele? Perdeu a esposa, perdeu o carro e perdeu o dinheiro da Paraty também, perdeu a Paraty. Está enrolado ainda, pegou o nome de uma pessoa, porque ele tinha o nome sujo, para comprar a Paraty, enrolou o nome da pessoa e só misericórdia de Deus. Eu até encontrei com essa moça que ele enrolou ela esses dias. E por quê? Inconsequência. Então eu queria dizer para você, a fé, ela é seguida de uma coisa que nós temos que ter emoção com Deus, mas nós temos que também ter razão. Entender, né, que nós precisamos. E ali, o que o autor aos Hebreus faz? Vamos falar um pouquinho só sobre os Hebreus. A gente não sabe direito quem é o autor dos Hebreus. Algumas pessoas falam Paulo, mas por causa do começo do livro de Hebreus, não bate com as cartas de Paulo. Então eles falam, não foi Paulo. E tem no final também as saudações que Paulo fazia, também não condizem. Então eu acho que é um autor desconhecido, mas alguns falam que é Paulo. O estilo de Hebreus ele é bem diferente das cartas de Paulo, mas muitos acreditam, eu não acredito. O livro de Hebreus ele foi escrito para os judeus que estavam em Roma. Então você percebe que quando ele fala a fé é o firme fundamento, ele está encorajando os judeus cristãos. O que é judeu cristão? Aquele que se converteu e eles estavam em Roma. Então, o livro de Hebreus ele é dividido em 2 partes. A primeira parte ele fala que Cristo supera a religião judaica. Então, do capítulo 1 ao 9, né, ele fala que o judaísmo ela é inferior a Cristo, porque eles tinham um judaísmo superior. Então ele estava falando isso. Então a primeira parte estava colocando Jesus acima de tudo. E Hebreus fala, Jesus é acima dos profetas, Jesus é acima do sacerdote, Jesus é acima de Josué, e deu uma confusão grande quando ele falou que Jesus era acima de Moisés, porque, irmão, quando você vai para a Jordânia, lá para Israel, você vê que o pessoal idolatra, irmão, por isso que esconderam o corpo de Moisés. Porque senão ia ser igual a Meca lá do Maomé. Ia ter um lugar de peregrinação do povo. Não, Deus fez e sumiu. A mesma coisa aconteceu com Jesus, sabia?
O corpo de Jesus não está lá, por quê, irmãos? Porque ele ressuscitou. Então até hoje ninguém sabe o local certo. Uns acham que é do Santo Sepulcro, outros acham que é no jardim do templo, outros acham que é em outro lugar onde ele foi morto, mas ninguém sabe onde é. Por quê? Porque Deus quis deixar ali oculto, porque senão ia ser o Muro das Lamentações já é uma idolatria grande, então não tem isso. Então ali a primeira parte ele fala, Jesus é acima dos profetas e Jesus é acima de Moisés. Aí deu uma confusão grande lá, mas mesmo assim muitos aceitaram o que Jesus tinha dito, né? Muitos aceitaram o que a Bíblia diz por esse escritor. E ela termina na segunda parte, do 10 ao 13, o capítulo 10 até o 13, que fala de exortação. Então escuta, Hebreus 11 era essa parte, a segunda parte, que é o quê? Encorajando os judeus cristãos, estimulando eles no conselho e advertindo eles. A segunda parte de Hebreus traz perseverança, irmãos. Falamos disso hoje lá, Dani? Perseverança, né? Os jovens falam perseverança, resiliência, força, capacidade de concluir as coisas. Deus não quer que você faça as coisas e fica parado. Deus quer que você comece e você termine aquilo que você começou. Não é a vontade de Deus de você começar as coisas e não terminar. De terminar e de terminar de um jeito bom. Que nem quando você entra na casa da sua namorada, chegou lá e está namorando com a bichinha lá, namoradinha, né? Está lá. Quando você terminar com ela, você tem que ser honrado. Ela não quis saber de você, honre ela. Você vai entrar pela frente da casa dela e vai sair pela casa. Muitos hoje estão fazendo errado, né? Fazem tantas coisas. Não, honre a sua namorada, honre a sua sogra, honre o seu sogro, honre, não é dando dinheiro não, irmãos, é honrar, de não falar mal, de não falar, o seu pastor. Comece as coisas e termine as coisas, né? E conclua. Então a segunda parte fala sobre isso. E ali no capítulo 11, a fé é o fundamento, que está falando, gente, hebreus, olha, judeus, presta atenção. Eles estavam passando por lutas em Roma, sobre aflições, constrangimentos, dores, eles estavam sofrendo muito lá. E aonde Deus usa Hebreus, o escritor de Hebreus, que não sabemos quem é, uns falam que é Barnabé, outros falam, tem uma série de aí, falam também que é Paulo, mas ninguém sabe ao certo quem é, mas eles estavam sendo encorajados, encorajando a eles, aos judeus cristãos, a permanecer, irmãos. E ali onde ele fala, a fé, meu amigo, é seguir em frente, mesmo você não vendo nada. Por isso que a gente entende, Paulo, né, foi decapitado, não é isso? Isaías foi cortado ao meio, foi cerrado ao meio. Estevão, ele viu a glória de Deus apedrejado, irmão. Já pensou se você levar uma pedrada? Quem já levou uma pedrada? Eu já levei uma pedrada. Você está andando, vê o cara e taca a pedra assim, não é? Nando também já levou a pedrada, né? Quem já levou pedrada também? E ali ele morreu apedrejado, mas ele levantou seus olhos, olhou para cima e viu a glória de Deus, irmãos. Pouco nós pregamos a respeito de Estevão, um dos mártires, um dos maiores mártires que a Bíblia tem é Estevão. E ele, como que é isso? Se você vê aqui um cientista, um cara muito entendido da ciência, vai falar, isso é loucura. Não é loucura. É porque ele entendeu exatamente o objetivo da fé. A fé é olhar para Cristo e não olhar para as adversidades. Então eu creio, irmãos, João foi jogado, irmão, dentro de um caldeirão de óleo quente, fervente, irmãos. E o que aconteceu com ele? Morreu tostadinho, igual frango, como é que chama aquele frango, amor? Para passarinho? Morreu assim? Como que foi que ele morreu? Não, irmãos, na hora que ele foi jogado lá, a fé dele era tão grande, irmãos, tão grande que não aconteceu nada com ele, irmãos. Ele saiu lá intacto, só sujo pelo óleo. Por quê? Porque ele estava olhando para Jesus. Então olhe para a cruz em tudo que você for fazer. Não traia, eu já falei aqui, irmão, muitas vezes, eu amo muito a minha esposa, vocês sabem disso, e ela também não tem dúvida disso, mas eu não traio a pastora porque eu a amo.
Porque isso é a maior mentira que o homem fala. Se alguém falar, olha, eu te amo, meu amor, aí você fala, ah, então ele não vai me trair. Irmã, fique esperto, irmão, que isso não existe. Quantos homens traem e amam? Você conhece alguém assim, não é verdade? Então eu não traio a esposa porque eu amo a Deus, porque eu estou firme no fundamento de Deus. Então, irmãos, esses homens, eles eram inabaláveis. Então o autor, ele instrui os judeus de Roma a persistir. A persistir. E aí ele fala, a fé é o firme fundamento. E quando eu olho aquilo que eu não vejo, irmãos, eu consigo... Irmãos, o diabo também, você sabia que você tem que ter fé que ele existe também? Não fé que das doutrinas dele, mas tem muita gente que não crê no diabo. Ah, o diabo não existe, para ele é muito bom isso. Por quê? Porque você pode fazer o que você quiser, porque eu sei que o mal não vai me afligir. Não, irmãos, nós temos que também crer, acreditar que ele é real, que ele pode destruir a sua vida. Assim como nós cremos que Deus pode nos salvar, nós temos que saber que o nosso arqui-inimigo quer nos destruir. E eu vim aqui para dizer isso para você, Igreja Batista Eclésia. O diabo, eu vi uma vez um cara dizer, ele come no café da manhã a sua fé. O diabo, ele come todos os dias a tua fé. Quantas pessoas deixam os seus casamentos, deixam a sua igreja, deixam o seu chamado, às vezes, por quê? Porque o diabo está comendo a sua fé. Pessoas deixam de dizimar, deixam de ofertar, porque você não crê que Deus pode te abençoar. O diabo está comendo a sua área financeira, comendo a sua fé. E ele come, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Escuta isso que eu vou te dizer. No reino de Deus, ele não funciona se você não tiver fé. Escuta isso. Muda de igreja, vai para outra igreja, não venha mais aqui se você não vir buscar fé. Porque sem fé não existe utilidade para você dentro da igreja. Não existe utilidade para você na rua. Não existe utilidade em nada. Se você não tiver fé em Deus, irmãos, desista. Quem já fez terapia sabe do que eu estou dizendo. Né? Eu sou estudante também, quero aprender um pouco mais. A gente ajuda muitas vezes como psicólogo aqui na igreja. Só quando não tem jeito, né, irmãos? Aí a gente procura um profissional. Mas, irmãos, você que já fez terapia, irmãos, quem já fez terapia? É bom fazer, irmãos, eu também já fiz. O que a terapia te ajuda? A você lidar com a dor. Resolve o problema? Não. 100% não resolve, mas ele ajuda você a lidar com a dor. E você quer lidar com a dor? Não olhe para o homem dentro da igreja. Não venha para a igreja para fazer amigos. Não venha para a igreja para fazer, ainda que aconteça, o seu objetivo principal não é esse. Você tem que vir para a igreja adorar ao Senhor. Se gostam de você, amém. Se não gostam de você, amém. Porque você está direcionado em Cristo. E amanhã ou depois, se de repente chegar alguém a te colocar dentro de um caldeirão quente, você está em Cristo Jesus e Ele vai livrar a tua vida. Fé. Tem pessoas que saem de um ministério e tem medo quando vem para esse. Você não tinha fé lá e você também não vai ter aqui. E isso precisa acabar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé o reino de Deus não funciona. Sem fé você tem medo, você nem sai de casa. Não estou dizendo que todos os casos de depressão, de ansiedade são causados por isso. Mas o que eu tenho histórico para te dizer é que quando encaixa a fé dentro do coração do homem, irmãos, ele deixa a depressão, ele deixa a ansiedade, ele deixa o pessimismo e ele segue em frente, irmãos. A fé ela acaba com o vitimismo. Ah, tudo é comigo, nada acontece. Não, já viu essa pessoa assim? A pessoa que se autoflagela também, você já viu isso? A pessoa que ela fala, ah, eu estou fazendo isso, é por causa disso, é por causa do meu pecado, é por causa disso, é por causa daquilo. Irmão, quem tem fé, tudo isso que eu falei agora, irmãos, é curado pelo nome, pelo sangue de Jesus, aleluia.
Quando eu tenho fé, irmãos, eu vejo o leão na minha frente. Eu vejo o chefe chato na minha frente. Eu vejo alguém tentando me destruir. Eu vejo até, irmãos, uma vez eu vi lá um vídeo na internet de um cara que foi roubar uma senhora que estava vindo na igreja. Na hora ele roubou o celular dela, levantou a mão para cima, adorou ao Senhor. O cara caiu deitado no chão e teve um infarto. Sabe por quê? Porque quem tem fé, Deus te livra. Quem tem fé, Deus cuida. Quem tem fé não olha para aquilo que está aparecendo na minha frente. Olha para aquilo que eu não vejo, aleluia. E por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque quem tem fé ora. Ou você acha, quando você olha um prédio tão grande, você fala, olha só o tamanho desse prédio, passa o vento, passa a chuva e não derruba ele. Nós ficamos impressionados com o tamanho do prédio, não cai porque o prédio é grande. Não, mentira. O prédio não cai porque ele tem uma fundação, algo que você não vê. O prédio não está em pé porque ele é alto. O seu chefe, aquela pessoa que prospera, ele não está em pé porque ele fez e desempenhou. Você não sabe. Um crente, quando ele está em pé, é porque tem dentro da sua fundação, baseada em fé, em oração e jejum. Quando alguém vê você em pé, não é porque você está prosperando, não é porque você está ganhando bem, não é porque você está se dando bem no teu ministério, é porque coisas que ninguém está vendo, que só Jesus vê, horas e horas e tempo em tempo de oração que você gasta, coisas que ninguém vê, que estão fazendo o seu fundamento. O que Mateus diz lá no capítulo 7? Que o firme fundamento é estar preso na rocha que é Cristo. E estar preso em Cristo, irmãos, você se torna um leão. Esses dias eu vi o pessoal brincando, você já viu? Se fosse dar selfie de alguns personagens da Bíblia, vocês já viram? Daniel dando um selfie assim, com aqueles leões atrás, vocês já viram? Eu vou colocar no meu Instagram. A multidão lá, imagina Daniel dentro de uma cova cheio de leões. Irmãos, os leões ficaram com a boca fechada. Tem um louvor que fala que fez o leão jejuar. Aquele dia o leão não destruiu. Na segunda-feira você vai fazer a entrevista e você vai passar. Na quarta-feira você vai mudar de emprego e vai ser bem sucedido. Porque a tua visão não está naquilo que vê, mas naquilo que não vê. Permanece em Deus, em oração, em jejum, que você vai ver. O seu filho também vai dar o que falar. Pega na mão dele, Abácia. Pega na mão do seu marido. Pega na mão da sua esposa. Eles vão poder notar o quão grande é o teu Deus dentro da tua vida. É naquilo. Ou você acha que eu saio na rua e as meninas não me paqueram? Tá cheião assim, ó. Gordinho, ainda estamos emagrecendo, vou fazer implante, viu, irmãos? Fica aí sabendo. Logo, logo, eu vou mostrar a foto para vocês de como vai ficar. A Zezinha já viu. Irmãos, e você acha que o seu marido também não recebe propostas? Você acha que a tua mulher também não recebe propostas? Cantadas? Quem já leu o Quarto de Guerra aqui? A mulher que ora, o marido tem até um infarto, vai para o hospital. Que seja repreendido isso. Quem assistiu o Quarto de Guerra? Mas não leva ele não. Faz ele sofrer bastante, mas não leva ele não. Porque o cara tem que ser bem cafajeste, safado, depois de tantos anos de casado, largar você, né, irmão? Quem concorda? Então você tem que ser bênção para essa mulher, esse marido, em nome de Jesus. Então, irmãos, como que a gente vence as armas do inimigo que come a nossa fé no café da manhã? Ele tenta te afastar pelo pecado, ele tenta te afastar com tentações. Como vencer? Com a oração, com a igreja, lendo a palavra. Paulo diz, toda a escritura é inspirada. Irmãos, quem não vem na igreja, irmãos, é como uma esteira. Você está indo ali, ó, quando você está correndo na esteira, o que acontece se você parar de correr? Respondem. Todo mundo responde que cai. Mas uma coisa a gente não lembra. Você não cai só, você volta para trás. Ela te joga para trás.
Cada culto que eu venho, eu pela fé, o Senhor está me vendo. Pela palavra, Ele fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele diz que a palavra de Deus aqui, em Timóteo, diz que toda a Escritura, ela é para repreender, corrigir e educar. E Romanos fala que diz que a palavra, ela vem para nos curar. E a palavra vem pelo ouvir, se eu não me engano é 10. A palavra vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você falta no culto, você está deixando o diabo levar você cada vez mais para trás. Ah, eu não vou por causa da preguiça. Ah, eu não vou porque fulano vai pregar. Ah, eu não vou porque fulano é isso. Ah, eu não vou por causa disso. Está andando para trás. Vai avançando. Cada vez que você ouve a palavra, você produz mais fé. Nessa noite eu posso ouvir, irmãos, uma fábrica de fé sendo fabricada dentro do teu coração. Olha assim, faz assim, ó, e vai ouvindo as máquinas ligadas, ó. Eu estou ouvindo das correias sendo trabalhadas, fabricando fé na tua vida. Está fabricando para os teus filhos, fabricando para o teu marido, fabricando para a tua vida, está fabricando fé. Aleluia, por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então quem vem para a igreja, posso vir na igreja e dormir na igreja? Pode vir e dormir na igreja. Ah, eu cheguei, pode deitar ali, ó, pode até roncar ali. Ah, pastor, mas não adianta, que eu vou, não estou ouvindo nada. Quem falou para você? Está olhando o que o homem vê, não está olhando o que Deus vê. Os meus filhos, eu levava eles para a igreja dormindo. A pastora uma vez falou, bom amor, mas não vamos levar eles para a igreja, porque eles estão dormindo, eles eram pequenos. Eu falei, não amor, vamos, porque pela fé, algo eles estão aprendendo. E deitado no nosso colo, chegava em casa, um dia o Paulo pronunciou uma palavra que o pastor tinha pregado. Sabe por quê? Porque Deus abre o entendimento. A minha sogra, irmãos, quando morreu, ela estava lá já em coma. Quando eu falei de Jesus para ela, quando eu pedi perdão para ela por algumas coisas que tinham acontecido, escorreu uma lágrima dentro dos olhos dela. O que eu quero dizer para você é que você não pode olhar para aquilo que você vê. A fé é o tema mais importante da tua vida. Qual o tamanho da tua fé hoje? Se tivéssemos um termômetro para medir a fé de 0 a 10, qual seria a sua fé? Qual seria a sua fé? A 3 é a fé, meu irmão. Se você tiver 10 nela, 8, 7. Se você tiver com ela 3, hoje você vai orar como os discípulos oraram. Senhor, nos ajuda a ter fé. Repita comigo. Senhor Jesus, me ajuda a ter fé. Talvez hoje você esteja com a sua fé pequenininha, mas o fato de você estar vindo aqui hoje, estar ouvindo a palavra, está fabricando fé na tua vida, no teu coração, e vai vir pela fé. Vem persistência, vem coragem, vem resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de se adaptar em situações difíceis. Ai, mas no outro ministério, mas da igreja, não, você é resiliente, irmão, você. O que é a resiliência? A capacidade de se reinventar. A fé, ela traz isso. Quem não gostaria disso? Lembra de Mateus capítulo 9? Jesus disse assim, chegou 2 cegos para ele e falou, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o que Jesus disse? Segundo o seu pedido, ser curado. Os 2 enxergaram. Eles não enxergavam. Imagina 2 cegos que não enxergam. Eles nem Jesus eles estavam vendo, mas eles tinham fé dentro do coração, porque eles não estavam olhando para aquilo que precisava ver. O paralítico de Cafarnaum também, lá em Mateus capítulo 9, também da mesma forma, diz ali que os homens trouxeram um paralítico deitado em sua maca, e Jesus, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse para ele, tenha bom ânimo, filho, os seus pecados te estão perdoados. E naquela hora ele confessou a Deus e foi realizada a sua fé. Paulo disse, estejam vigilantes e mantenham firmes na fé, porque vocês se tornarão homens de coragem, sejam fortes. Olha para a tua esposa, olha, ela ora a Deus para ter um macho dentro de casa. Um cabra macho, um cabra que pode cada vez mais trazer mais e mais recurso para ela e para os seus filhos. Olha para ela assim, Deus também quer que você, mulher, seja uma mulher sábia, esteja do lado do teu marido, não cobrando ele, mas esteja sempre em oração, e os 2 juntos, irmãos, produzindo
fé um para com o outro. Pedro falou isso, resistam firmes na fé, no Pedro 5:9. João também fala, o que é nascido de Deus vence o mundo. Quem não quer vencer o mundo? Diz assim, ó. Fala assim, eu quero vencer o mundo. 1 João capítulo 5, versículo 4. O que vence o mundo é a nossa fé. Queridos, é impossível Deus trabalhar na nossa vida. Jesus diz, em Lucas capítulo 17, já terminei a minha palavra, 17:6 diz, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a essa moreira, sai daqui e planta em outro lugar. Tem uma versão que fala que sem fé do tamanho de um grão de mostarda. As duas traduções estão certas, as duas versões. Mas eu gostei aqui, se tiverdes fé como um grão de mostarda. Aqui não está falando que é o tamanho do grão de mostarda. Tem uma versão, a Revista e Corrigida, fala, a mais fiel diz, uma fé como um grão de mostarda. Não do tamanho, mas como. Como Deus está falando que você e eu devemos ser como um grão de mostarda. E por que Jesus diz isso? Alguns estudiosos da palavra falam, alguns eruditos aí, falam porque o tamanho dela, quem relaciona ao tamanho, fala que é o menor de todos os grãos. E quando você planta num jardim, ele produz uma árvore das maiores do jardim. Eu também acho legal isso, né? Quem pensa assim, como do tamanho de um grão de mostarda aqui, um grãozinho de mostarda, você se torna um gigante. Daniel, não foi assim? E os Sesaque, Medraque e Abednego, né, pastora? Sesaque, Medraque e Abednego também. Como que eles tiveram? Eles eram um grãozinho que foram colocados, irmãos, num jardim e produziram uma grande árvore. Mas eu, irmãos, gosto de ficar aqui com a fé como um grão de mostarda. Nós não somos como o tamanho do grão de mostarda. Eu creio que nós somos como. Diga assim, eu sou como um grão de mostarda. Você sabia que o grão de mostarda, quando você maceta ele, quando você tritura ele, mesmo assim, se você colocar ele germina e produz, irmãos? Segundo a ciência, a única semente na natureza que você pode triturar ela e depois plantar, ela vai crescer. E eu quero dizer outra coisa para você, dentro de um estudo que eu fiz em relação à semente de mostarda, tem uma outra coisa importante. Alguns dizem que se você pegar alguns grãos de mostarda e colocar no fogo, ele vai virar cinza. Creia nessa palavra que eu vou dizer para você, mesmo pelas cinzas, há alguns estudos que indicam que o grão de mostarda ele consegue germinar. O que eu quero dizer para você é que você não precisa ser como, mas você não precisa ser do tamanho, mas que você seja como um grão de mostarda. O grão de mostarda ele é resiliente. O grão de mostarda ele não olha para aquilo que não vê, ele olha para aquilo que ele não vê. Ele não olha para aquilo que vê, ele olha para aquilo que não vê. Arabácia. Nesta manhã, quando você passar pelos desemprego, quando você passar pela afronta, quando você passar pela humilhação, ainda que você seja como um grão de mostarda pelas cinzas, Deus manda te dizer, como diz o Salmo, só com o cheiro das águas, só com o cheiro das águas, um pouquinho de terra, você vai germinar e Deus vai ver que a tua história não termina assim. Deus mandou eu vir aqui dizer para você, Igreja Batista Eclésia, a tua história não vai terminar assim. Não importa como você está hoje, Deus tem germinação. Deus tem gemino para poder prosperar a tua vida. Aplauda ao Senhor. Amém? Essa é a palavra que o Senhor falou ao meu coração. Alguém quer aceitar Jesus como Salvador? Levante a tua mão. Temos uma vida para Jesus? Não temos? Alguém que estava afastado quer voltar hoje? Amém? Não temos. Que o Senhor abençoe a tua vida. Vamos, bora! Bora germinar, porque o diabo está comendo. Deus falou ao meu coração, viu? Eu não vou dizer quem, mas Deus está mostrando várias pessoas aqui que o diabo tem comido a tua fé no café da manhã.
Acaba com isso na tua vida.